Vamos falar um pouco deste jogo de cintura que poderá ser feito na questão de realocar alguns meios para atender a outros pontos. O que é que isso vai impactar naquilo que o governo já havia preparado? Falamos, por exemplo, da Estrada Nacional número 1, que já estava a ser intervencionado a alguns pontos, sim, mas neste momento há outros pontos que foram destruídos. Há outras infraestruturas também que sofreram. Até que ponto isto vai fazer com que o governo recue em algumas decisões? Iniciamos o ano com uma nota, diria, entre aspas, um pouco positiva no que diz respeito à arrecadação de receitas. Dava-nos a entender, por exemplo, das comunicações que o governo fazia, pelo menos, de que estava a se preparar um pouco para um ano fiscal um pouco difícil. Por exemplo, o posicionamento em relação à economia digital, o posicionamento em relação à área da indústria extrativa, os movimentos que aconteciam em relação aos demais setores para o contexto da arrecadação de receitas. Mas essas receitas não serão suficientes para atender, pelo menos, os problemas das enrascadas que nós estamos a passar devido a essa temática de mudanças climáticas. Naturalmente, a semelhança do que aconteceu ou do que está a acontecer agora em relação aos salários, que há dificuldade, em algum momento sentimos um sufoco por parte do governo para atender o contexto dos salários, poderemos assistir a esses efeitos a nível deste ano. E outro elemento que podemos trazer é, não havendo possibilidades, poderemos ver o governo cada vez mais a procurar a banca para fazer face, porque entenda que o movimento é duplo, e é o que torna o movimento mais grave. Do lado, tu tens necessidades de receitas um pouco acrescidas, porque tens este efeito das mudanças climáticas, tens efeito das inundações e que o governo precisa alocar recursos para esses setores. E do outro lado, tens um setor produtivo que foi afetado, e se esse setor produtivo foi afetado, significa que ele tem pouca capacidade de render receitas ao governo. Então, ele deve aumentar a sua despesa e ao mesmo tempo que ele reduz as suas receitas. O equilíbrio sobre isso é um equilíbrio totalmente negativo, o que significa que é preciso buscar uma resposta alternativa a essa questão. E a resposta alternativa muitas das vezes pode ser buscar recursos junto da banca, e se compreendermos que apesar do mercado internacional estar a se abrir um pouco para Moçambique, é preciso dar uma nota positiva a isso. Assistimos movimentos positivos em relação ao mercado internacional. E isso tem a ver também com a saída de Moçambique da lista cinzenta, os movimentos que vamos fazendo na questão de branqueamento de capital, mas também alguma responsabilidade que tínhamos em relação à dívida pública, abre um pouco a hipótese do mercado internacional para buscar recursos. Mas, na velocidade em que nós precisamos buscar esses recursos, hoje não estamos organizados para tal. O que significa que em algum momento poderemos mais uma vez ver o governo a competir por recursos a nível interno com um setor produtivo que está debilitado e que precisa esta almofada de ar fresco proveniente da banca para incentivar o seu capital. Teremos o setor privado a competir com o setor público por busca dos mesmos financiamentos, de um lado para atender necessidades básicas, que é importante, e do outro lado para fazer funcionar a economia. Então, vejo muito a possibilidade de sentirmos a nossa dívida pública, principalmente a interna, crescer, pelo menos no primeiro trimestre, para atender, em parte, os desafios que surgem em relação a essas questões de mudanças climáticas. Se o Peter lembra, há 1 ou 2 semanas fazia-se muito debate sobre o 13º salário, por exemplo. Vimos o governo a trazer a boa nova, entre aspas, uma boa nova, de 40%. E parte desses valores ainda não estão a ser pagos. E tens este evento que acontece logo à porta deste anúncio do governo. Então, é preciso fazer um jogo de cintura, é fazer um jogo de entendimento de o que será prioritário. E, naturalmente, o prioritário hoje, talvez, e mais importante ainda, seja atender as famílias que estão a sofrer pelas inundações, seja repor a transitabilidade a nível das diversas estradas. Falamos hoje da Estrada Nacional número 1, mas existem muitas outras estradas que foram destruídas através de pontes metálicas, e pontes metálicas que já não sabemos onde é que estão. Então, isso também envolve, em parte, certos recursos que hoje esses recursos o governo não tem, que deve buscar de algum lugar. E este lugar, muito provavelmente, será de desviar em setores essenciais que haviam sido primariamente programados, e em segunda tranche ir buscar talvez a partir da Banca Nacional por causa do timing de resposta.